E esse calorão? Só se fala das temperaturas insuportáveis em grande parte do Brasil. Várias cidades tiveram a tarde mais quente do ano nesta segunda-feira. O Rio foi uma delas, quando os termômetros, você viu, passaram fácil dos 40 graus. Na capital que respira verão, a busca por um lugar ao sol sempre foi acirrada. Mas com esse calorão, o carioca só quer uma coisa. Sombra, com certeza, muita água, hidratação, porque não tá dando. A sensação é muito quente, muito quente. Aí de noite a gente toma um banho e bota a toalha molhada em cima da gente, porque nem ar-condicionado de favela não tá dando vazão, moço. Com as temperaturas nas alturas, sair de casa sem protetor solar é praticamente um esporte radical. Eu, pelo menos, que eu sou meio provido de cabelo, então eu tenho que me policiar nesse sentido aí, passo bem. A cidade do Rio atingiu o nível de calor 4 nesta segunda-feira. É o segundo mais elevado na escala de protocolo de enfrentamento ao calor extremo. Foi o primeiro registro desse nível desde a criação do sistema no ano passado. O que isso significa? Que a gente precisa preservar a saúde do cidadão, reduzindo a temperatura corporal. Ou seja, isso é chamado de ações de adaptação climática. Então, como exemplo, nós temos aquela parada técnica do futebol. A gente sugere para que todos os trabalhadores expostos à radiação solar façam essa parada técnica a cada hora, parando 15 minutos para se hidratar, usem filtro solar. E a prefeitura, aumentando a oferta de pontos de hidratação e sombreamento, abriu os pontos de resfriamento em toda a cidade. Dos primeiros 45 dias de 2025, o Rio esteve 27 deles com altos níveis de calor. Para se ter uma noção, em muitos desses dias, os termômetros chegaram perto ou alcançaram os 40 graus. Essa onda de calor extremo vai seguir pelos próximos dias e preocupa a saúde pública. Somente no mês passado, a rede municipal atendeu cerca de 3 mil pacientes por questões relacionadas ao calor, como tontura, dor de cabeça e o agravamento de problemas respiratórios. Neste domingo, o prefeito do Rio, Eduardo Paes, anunciou uma série de medidas para amenizar os efeitos do calor, como a abertura de 58 pontos de resfriamento, parada para a hidratação de funcionários que trabalham expostos ao sol e ampliação da rede de saúde. Paes também orientou os blocos de carnaval a oferecerem de graça água e protetor solar. Nós não vamos, de maneira nenhuma, chegar aqui e dizer, olha, gente, vamos suspender os blocos de carnaval no Rio de Janeiro, que sempre tiveram uma temperatura de 70 graus à sombra. Mas é óbvio que a gente pode chamar a atenção dos foliões para dizer, ó, bebe mais água, se hidrata melhor, toma certos cuidados, né? Busca estar num ambiente em que os riscos à sua saúde sejam menores. Enquanto o calor não dá uma trégua, o jeito é procurar sombra e água fresca. A temperatura ainda você sente a sensação que é um pouco quente, continua um pouco quente mesmo quando anoitece. Não melhora assim, não tem aquela melhora 100% não, mas dá uma aliviada. Esse calorão vai continuar durante toda a semana e novos recordes devem ser batidos nos próximos dias. Eu volto a falar com Marco Antônio Mendes. O que está provocando esse calorão todo, Marco? Então, Márcio, nesse momento tem meio que uma série de fatores, um combo meteorológico atuando nesse momento, mas basicamente é o seguinte, está faltando chuva. Com menos chuva, a temperatura acaba disparando. É só olhar para o céu e ver, ele está assim, ó, azulzinho, quase sem nuvem alguma, isso nos estados do centro do Brasil, né? Acompanhe aqui comigo nas imagens de satélite. Gente, tem uma área de alta pressão atmosférica sobre o sudeste nesse momento. Ela acaba dificultando a chegada de frentes frias que vêm da região sul e também dificulta a formação de nuvens um pouco mais carregadas. No verão, são justamente essas nuvens e essas chuvas que acabam ajudando a regular a temperatura. Sem elas, então, o calor aumenta e muito. Essa onda de calor está atingindo boa parte do país e a gente preparou aqui região por região para que a gente possa entender o que esperar das temperaturas ao longo dessa semana. Mato Grosso do Sul e o interior de São Paulo podem ter máximas entre 36 e 39 graus nesses próximos dias. Goiás e o Distrito Federal também muito quentes, indo dos 32, 35 graus, claro, sempre dependendo muito da região, da cidade, da posição geográfica, né? Na região do litoral do sudeste é onde as temperaturas devem ficar ainda mais intensas, entre 36 e 41 graus.
temperaturas podendo ir até os 36 graus aqui no interior do Nordeste também. Agora, repara que no norte e no sul do país, as temperaturas se mantêm dentro de uma certa normalidade para essa época do ano. Isso porque tem muita nebulosidade, muita chuva, o que acaba ajudando a diminuir um pouco o calor. Agora, acompanhe aqui comigo esse outro mapa aqui, ó, porque esse mapa eu quero chamar bastante a atenção. Ele indica a questão da radiação solar chegando até a superfície da Terra. O índice ultravioleta, ele disparou em praticamente todo o país e está no nível mais elevado nesse roxo intenso que a gente vê aqui, ó. E isso significa que o risco à saúde é o maior possível de toda a escala. Por isso, então, vale sempre aquela orientação, né, de evitar ficar ao ar livre durante o sol mais intenso. E se for sair, usar protetor solar e, claro, né, Márcio, óculos escuros, também se proteger de qualquer forma. E é interessante, esse índice UV bate um pouco com o mapa das nuvens que você mostrou. Toda aquela área central do Brasil, centro-oeste, nordeste, sudeste, sem nenhuma nuvem. O índice UV lá em cima. Onde tem nuvem, ou seja, onde o sol não incide diretamente, a gente percebe que tem mais o índice UV menor. E, consequentemente, deve ter chuva também por ali, né? Tem bastante chuva também, essa região tem no centro do Brasil, se a gente está vendo assim esse tempo um pouco mais seco, nos extremos, né, no norte e no sul, aí tem muita chuva que está acabando atingindo esses lugares. No sul do Brasil, gente, tem inclusive até uma frente fria muito forte que está avançando sobre a região desde ontem. Os temporais vieram muito intensos e houve até cidades que ficaram alagadas. E dá uma olhadinha só nessas imagens do que aconteceu em Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Um registro, ó, surpreendente, quase 500 raios atingiram a cidade. O céu chegou até a ficar iluminado com o fenômeno e, além desses raios todos, as rajadas de vento atingiram os 44 km por hora. É por causa do temporal, a temperatura que estava ali nos 36 graus caiu muito, foi para os 20 graus ao longo da madrugada. Impressionante. Nessa terça-feira, então, o tempo segue instável e sujeito a mais temporais no sul. Porto Alegre e Florianópolis amanhã estão nessa rota dessa frente fria e as temperaturas máximas ficam na casa aqui dos 27 graus, dando um bom alívio no calor também na região sul. Já na região norte, segue aquele padrão de chuvas mais volumosas, bastante comum para essa época do ano. Boa Vista e Porto Velho devem ser as capitais mais chuvosas. E assim deve continuar também toda essa semana. No sul do Brasil, Santa Catarina deve ser a região, o estado que deve ter as chuvas mais intensas. Já no norte, Maranhão, Pará e Amazonas devem ter chuvas com acumulados variando aqui de 50 até 100 milímetros. No restante do Brasil, vejam, toda essa área que está num azul um pouco mais claro no mapa, isso aqui significa que o tempo vai ficar mais seco mesmo. E aí, Márcio, se chover, vão ser aquelas pancadas mais isoladas, típicas de verão, aquelas que acabam assustando todo mundo, mas que não acabam ajudando a resolver o problema da temperatura, porque logo em seguida já sobe tudo de novo aquele calorão. Pois é, e sobe também aquele vapor quente, né? Horrível, horrível, insuportável. Não refresca quase nada. Não tem jeito. Obrigado, Marco Antônio Mendes. Até mais, boa noite. Valeu.